Então prepare-se, que agora bateu o desespero no bolsonarismo e agora a narrativa dele está caindo. O governo Lula, quem acabou com o esquema de corrupção, o governo Bolsonaro ficou 4 anos, não investigou, e o pior, o governo Bolsonaro ampliou o esquema e todos os caciques do esquema são ligados a ministros do Bolsonaro. Que coisa, esquema do governo Lula, mas os caciques são todos bolsonaristas ligados a ministros do Bolsonaro. Vai ficar difícil manter a narrativa por muito tempo, não vai? Por isso que os bolsonaristas estão desistindo da CPI do INSS. Porque 7 das 9 instituições investigadas foram criadas no governo Bolsonaro. Então por que ele não investigou isso? Então abusaram da boa-fé dessas pessoas para fazer essa barbaridade. E repito, nós aqui da direita, o PL, entre muitos outros partidos também, grande parte, nós assinamos a CPMI, coisa que o PT não fez, não assinou. Ou seja, eu vi até na imprensa aí que o governo federal deve se socorrer do Tesouro para ressarcir. Tem que recorrer do Tesouro, não. Se fosse gente da direita, estaria preso uma hora dessa. Por que esse pessoal não tem ninguém preso? Porque tem o irmão do Lula envolvido? Ora, todos têm que se tratar igualmente. O Bolsonaro é o sujeito mais vagabundo que eu conheci na política. Eu não vi até hoje um ser tão sem vergonha como o Bolsonaro. Ele é leviano. Fala que o irmão do Lula está sendo investigado. Mentiroso. E ele fala que não vai acontecer nada, ele não vai ser atingido, né? Dizendo, né, que o Lula protege o próprio irmão. Olha quem fala! O vagabundo que mandou embora até o Sérgio Moro, que presta menos que ele. Ele mandou embora o Sérgio Moro porque o Sérgio Moro não segurou a investigação contra os filhos dele, o Flávio Rachadinha, principalmente, o Tonho da Lua, com as milícias digitais. Ele foi o primeiro a defender a gangue familiar que ele tem. Ele só fala para os nazi-bolsonaristas, porque quem que cai numa conversa, um papinho desse cara? Ele tá curado. O sistema digestivo dele tá perfeito, ele já tá cagando até pela boca. Eu queria que essa plataforma fizesse pelo menos um dia no ano onde a gente pudesse fazer um vídeo falando o que a gente realmente pensa. Que a gente não tivesse que ficar pensando nas palavras para dizer aqui, para não ter o vídeo da gente derrubado. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo. Dos 9 convênios envolvidos, 7 foram assinados no governo desse bucho de égua. E o que ele fez? Nada. Ele não fez nada para parar isso, porque ele sabia do que estava acontecendo. Ele sabia muito bem. Agora, o governo Lula é que mandou investigar. A Polícia Federal está investigando desde o começo do governo Lula. E agora veio tudo à tona. Porque no governo desse bucho de égua, ele tirava, ninguém podia investigar nada. A Polícia Federal não podia investigar nada, porque em tudo ele estava envolvido. Não. E mesmo ficando provado que o irmão do Lula, né, que ele não tem nada a ver com isso, ele é tão mentiroso, ele sabe que ele pode falar o que ele quer, que ele vai enganar os seguidores dele, porque ele não tem eleitor, ele tem seguidor, né? Porque todo mundo que segue Bolsonaro é igualzinho a ele, idêntico, né? Eles se identificam. Então ele sabe que ele pode mentir, porque essas pessoas vão acreditar. Só que tem uma coisa, bucho de égua. A maioria da população votou no Lula. Então a gente sabe que tudo isso que você está falando é uma grande mentira, tá? Porque os seus seguidores também já diminuíram bastante. Então temos muito mais do que a metade da população que sabe que você é um mentiroso. Sempre foi mentiroso, né? Existem pesquisas que diziam que você mentia mais de 4 vezes ao dia. Agora você imagina, em 4 anos, quanta mentira esse bucho de égua não contou e esse povo ainda acredita nele. É uma coisa mesmo espantosa, né? Brasileiro é um povo mesmo que não tem... Ai, quer saber de uma coisa? Eu vou dormir que eu ganho mais, tá bom? Pra mim hoje já deu. Ver a imagem desse homem essa hora da noite, sabe? E ainda ter que fazer um vídeo falando sobre isso, porque não dá pra engolir, sabe, gente? É demais. Não sei pra vocês, mas pra mim é demais. Lula conseguiu impedir novamente outro golpe bilionário. Dessa vez foi dos empréstimos consignados. Lula conseguiu colocar fim nessa roubalheira. E caiu a narrativa do senhor Nicolas Ferreira. Oi, gente. Eu sou o Vinícius, ministro da Controladoria Geral da União, a CGU. Diante das mentiras que estão sendo veiculadas nas redes sociais, em nome da Controladoria Geral da União, venho até você para esclarecer pontos importantes sobre a operação conjunta com a Polícia Federal para investigar as fraudes contra os aposentados. Faço isso porque a gente trabalha muito por aqui, com seriedade e sem barulho, sem politicagem. Desde o início dos trabalhos nesse governo, recebemos a orientação do presidente Lula que a CGU seja implacável contra qualquer ato de corrupção. E é isso que estamos fazendo.
É sempre hora de corrigir o que está errado, com verdade, com justiça e com respeito a quem mais precisa. Não é hora de espalhar medo ou mentira. É grave, muito grave usar a mentira ou truques de contexto para enganar o povo, para politizar um tema tão relevante para o país, que é o combate à corrupção. É hora de tratar tudo às claras. Pelas investigações, essas associações de fachada começaram a surgir em 2017 e as fraudes se aprofundaram a partir de 2019. Esquemas assim crescem com o passar do tempo, com a ideia de impunidade. Por isso foi tão importante descobri-lo e proteger nossos aposentados e pensionistas. Outro ponto importante a ser esclarecido. Estão dizendo por aí que tem mais de 90 bilhões de reais de fraude. Isso não é verdade. O valor se refere ao total de consignados feitos no país em 2023. Consignados são empréstimos que as pessoas contraem com os bancos. Isso não tem nada a ver com as investigações. E os 6 bilhões, o que são? Esse é o valor descontado de aposentados por entidades associativas. O governo também está investigando em quantos desses casos o desconto associativo foi feito de forma irregular. Mas é correto afirmar também que muita gente autorizou esse desconto. Gente que é associada a entidades de aposentados. Mas Vinícius, o que está sendo investigado? Essa é uma pergunta importante e direta, e tem que ser tratada da mesma forma. São os casos onde essas entidades fizeram descontos não autorizados pelos aposentados. Estamos investigando quem são as pessoas culpadas, quanto desviaram e como irão pagar pelo seu crime. A Polícia Federal também segue investigando e tenho certeza, os culpados serão punidos. Mais uma prova de que o governo Bolsonaro armou facções, milícias e o crime organizado. Agora, 7.600 armas de uso restrito, armas de guerra, armas policiais como fuzis, carabinas, não foram registradas pelos CACs junto à Polícia Federal. Ou seja, provavelmente essas 7.600 armas, adquiridas de forma legal durante a flexibilização do Estatuto do Desarmamento realizada pelo Bolsonaro e essa disseminação de CACs, que muitos deles não são CACs verdadeiros, né? Não são caçadores, atiradores ou colecionadores, foram utilizados como laranjas para a compra de armamentos para as facções. Inclusive, diversas pesquisas e investigações já demonstram isso. Demonstraram que a política do Bolsonaro fez o mercado ilegal de armas de fogo baixar o preço e, inclusive, armas legais serem compradas através desses laranjas para fortalecer o crime organizado no Brasil. Bolsonaro, mais uma vez, trabalhando em prol da criminalidade, e nós exigimos que a Polícia Federal tome uma atitude imediata em relação a essas 7.600 armas que não foram regularizadas pelos supostos CACs. CAC é algo sério, deve ser respeitado, mas não pode servir como laranja para o crime organizado. Resistimos até aqui, agora é a hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. O partido PDT decidiu deixar a base aliada do governo Lula após o presidente Lula demitir Carlos Lupe, que é do PDT, é o ex-ministro da Previdência aí que foi demitido após esse escândalo aí no INSS de fraude, né, corrupção, em descontos indevidos, em aposentadorias e pensões aí, né, por associações e sindicatos. Enfim, o que queria o PDT? Que o Lula mantivesse o Carlos Lupe, mesmo depois de tudo isso, desse escândalo? Ora, o PDT deveria pedir perdão ao Brasil, perdão ao governo Lula. O PDT pegou um dos ministérios mais importantes da esplanada, o da Previdência, com um orçamento aí de R$1 trilhão, e só tinham que combater as filas, combater as fraudes, né, e bem gerir o sistema previdenciário. Porém, não fizeram isso, deixaram foi uma fila de aposentados e pensionistas, né, prejudicados por essa fraude aí, com esses descontos indevidos. Então é o seguinte, se querem sair do governo, tudo bem, mas não tinha como manter o ministro Carlos Lupe, ele tinha que ser realmente demitido. Vale registrar que o PDT também é partido do Ciro Gomes, que é um opositor ao governo Lula, e muitos, né, deputados do PDT até votam contra o governo em algumas coisas aí. Então, se é para votar contra, é melhor que não façam parte do governo também. Vamos aguardar o que vai acontecer, dizendo eles que vão ficar independentes, a ver o que vai acontecer. É isso aí, pessoal. Compartilha esse vídeo. Simples assim. O que aconteceu com Ciro Gomes? PL apresenta como possível candidato ao Senado o Alcides, que tem todos os dotes, todas as qualificações. Do jeito que os nossos adversários estão organizando a chapa, lá não tem currículo, lá é folha corrida. Aparentemente, lá a lista de candidatos até aqui que eu conheço é folha corrida, não é? Então o Alcides salta longe como um homem decente, como uma pessoa nova na política, apesar já dos seus 57 anos, né? Homem de fé, homem de testemunho. Esse senhor que Ciro Gomes está dizendo que vai apoiar para o Senado é Deus, Pátria e Família, um pastor que estava na manifestação pela anistia lá na Paulista. Aí Carlos Lupe, que Ciro Gomes defende, caiu no Ministério do INSS. E aí vamos ouvir a explicação aqui, e Ciro Gomes é um cara inteligente e cheio de lógica. Vamos ouvir a lógica aqui de Ciro Gomes. Isto aqui é o foco da minha indignação. Infelizmente, olha o que é que eles falam. Ah, começou com o Bolsonaro. Verdade. Começou com o Bolsonaro, começou com o Temer, passou no Bolsonaro, na faixa de 200, 300 milhões por ano. No governo Lula, passou para 3 bilhões por ano. No governo Lula, com o ministro Lupe. Isso ele tá optando por não falar. O que é que nós temos que fazer nesse momento? A fraude no INSS
fica embaixo do guarda-chuva do Ministério da Previdência, que é onde estava seu Carlos Lupe, amigo de Ciro. Porque ele não vai culpar o Lupe, né? Ele vai culpar o Lula, que tá cuidando de outras coisas, né? Sob o ponto de vista da apuração desse crime, nós precisamos aprofundar as investigações, identificar os autores, qualificar quem se apropriou desse dinheiro lá, enfim, sujo, tirado dos aposentados que estão doentes, sofridos e tal, e obrigá-los à cadeia e a devolver o dinheiro. Agora, fecha essa página. Vamos para a responsabilidade política. Quem é o responsável político por essa questão? É o Temer? É o Bolsonaro? Por que o Temer? Por que o Bolsonaro? E é o Lula. Por que o Lula? Vão transferir para auxiliares? Isso é tentativa de queima de fusível. Sabe para que serve um fusível na casa? Quando a tensão dá um pico, ele queima para proteger a fiação. Pois isso é tentativa de queima de fusível. O Lupe, até onde eu sei, e eu sei muito, é um homem sério. Homem de vida simples. Conheço a filha na casa dele muitas vezes, não tem nenhum hábito, não tem nenhum sinal exterior de riqueza e tal. Na medida em que o Lula frita o Lupe e nomeia o seu braço direito para o lugar, ele está conseguindo apenas subornar vocês da imprensa. Por quê? Não é culpa do Lupe, senão uma responsabilidade remota que cabe ao Lula, política não dolosa e tal. Ora, e o que é que o Lupe... Vamos lá, isso aconteceu embaixo do guarda-chuva do Lupe. Se o Lupe não sabia de nada, quem está acima do Lupe, no caso, o Lula, sabia menos ainda, certo? Vamos lá, vamos acompanhar aqui a lógica de Ciro Gomes. Fez de omissão que o secretário executivo do Ministério, nada mais nada menos que responsável pela gestão do Ministério, deixou de fazer igual. Compreende? Isto é envergonhante para mim, eu fico morto de vergonha e acho uma indignidade inexplicável. É impressionante como o Ciro consegue cada dia ficar mais sozinho na política, né? Conseguiu brigar até com o irmão dele lá. O que parece, assim, não tem embasamento nenhum que eu vou falar, tá? É só de olhar. O que me parece é que o Ciro tá achando que Bolsonaro não dura muito mais e tá querendo pegar o lugar dele. Porque ele não tem nenhuma costura política, né? Nada. Briga com todo mundo. Todo mundo que se aliou com ele sai depois falando mal. Fala mais mal de ex do que a Luana Piovani. Então, assim, quem que vai querer agora se aliar a Ciro Gomes? Quem, assim, que tem estrutura, né? Quem não tem nada a perder, fala, vamos lá pro Ciro. E eu já doei pra campanha dele. Eu disse a uma pessoa, esses dias, que ainda bem que o Ciro Gomes mostrou quem ele é. Ainda bem que o Lula não deixou ele concorrer e colocou o Haddad em seu lugar. Porque assim ele pôde mostrar que ele pensa com o fígado, que ele tem muita cólera dentro dele, muita ira, e que não importa os destinos, não importam os destinos do Brasil, importa sim a vaidade pessoal. A pessoa me respondeu, mas você acha que foi por acidente, assim, que foi descoberto quem é o Ciro? Você acha que o Lula não sabia quem ele era? Porque quando o Lula deu a chance ao Haddad e não ao Ciro, ele já sabia o que o Ciro era. Eu tô concordando. O Lula foi muito perspicaz. Ele plantou no Ciro a sementinha que revelou quem o Ciro é. Porque o Ciro seria mais um FHC que diria, esqueçam tudo que eu falei, daqui pra frente tudo é diferente. Seria um governo da Globo, seria um governo dos empresários, seria um capachão. E você vê que ele age realmente só com o fígado. Dane-se o Brasil. Ele está apoiando bolsonaristas. O Ciro Gomes foi a maior decepção que a esquerda teve. Mas ainda bem que nós tivemos. Hoje é um morto político para presidente. Mas fica dando esse trabalho aí. Fala bosta pra caramba e agora a gente já viu que ele não é aquele cerebral, aquela pessoa cerebral que sabe... Não. Ele é bem falho. No raciocínio dele, o próprio rapaz ali tá mostrando que ele entregou o próprio amigo. Sabe nem o que tá falando. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões
de reais. Você viu aí, o governo Lula está investigando denúncias de empréstimo consignado irregular em benefícios de aposentados e pensionistas que denunciaram que não tinham feito esses empréstimos ou que não tinham autorizado a refinanciar empréstimos. Mas não existe desvio ou roubo de 90 bilhões de reais, como estão espalhando por aí os bolsonaristas. O que existe é uma investigação. Esse 90 bilhões de reais foi o valor de empréstimos consignados liberados em 2023, ou seja, a totalidade dos empréstimos. Esses empréstimos foram feitos, claro pessoal, a maioria de forma regular. E o governo está investigando aí essa denúncia de 35 mil aposentados e pensionistas que disseram que não fizeram empréstimos e estavam aí, sendo descontados dos seus benefícios. Então é isso. Para ficar bem claro, não existe desvio de 90 bilhões de reais ou roubo desse valor. Esse valor é o montante que foi liberado de empréstimo e esses empréstimos, a maioria foi regular. Mas o governo Lula está investigando, assim como está investigando todas as denúncias de corrupção e fraude que vieram aí do governo Bolsonaro. Então é isso, pessoal. Compartilha esse vídeo aí, compartilha a verdade. Simples assim. Pessoal, um vídeo da Daniela Lima que está circulando gerou uma baita confusão nas redes. Ela fala de uma auditoria do TCU que menciona 35 mil aposentados e pensionistas reclamando de empréstimos que eles não pediram e também cita o volume total de operações em 2023 foi de 90 bilhões. E aí muita gente entendeu, ou fez questão de fingir que entendeu, que isso significa que 90 bilhões de reais tinham sido roubados dos aposentados. Mas não é isso. O que a Daniela disse, e a gente precisa interpretar corretamente, é que, sim, 35 mil aposentados denunciaram descontos indevidos. E sim, o valor total dos empréstimos consignados no ano foi de 90 bilhões. Mas isso inclui tudo, desde quem pediu empréstimo de forma legítima até os casos suspeitos de fraude. Ou seja, não é que 90 bilhões foram roubados. O tamanho da fraude ainda está sendo investigado, nem se sabe. O que a gente sabe é que existem casos, sim, de pessoas enganadas, principalmente por empresas terceirizadas que oferecem crédito fácil, pede para tirar uma foto, pede documentos e aí, sem perceber, essa pessoa acaba autorizando um empréstimo. Tem gente que interpretou errado? Sim, agora tem gente de má fé que usou isso para espalhar fake news, dizer que foi roubo, culpar o governo, e aí vem aquele papo todo. O fato é que a Polícia Federal e o TCU estão apurando tudo e neste governo, quando tem suspeita, tem investigação sem passar pano. Porque esses empréstimos aconteceram muito lá em 2022, naquela compra de voto e tudo. Assiste o vídeo da Daniela Lima com atenção e me diz se ficou claro agora. Se quiser que eu continue dando mais clarificação, sem distorção, me segue e compartilhe esse vídeo. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei, eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. A pergunta que nenhum bolsonarista quer me responder: por que o ex-ministro da Previdência Social de Bolsonaro recebeu 60 mil reais de uma entidade investigada no esquema bilionário do INSS?